gurizada, tudo bem? Vamos lá, falar de Corinthians e Flamengo. Que massacre, hein? Caralho, que massagem que tomou o Corinthians. Puta que pariu, que massagem, hein, Coringão? Puta merda. Cara, difícil, cara, difícil. Contexto muito ruim pro Corinthians, né? O Corinthians acabou de demitir um treinador, né? Faz dias que demitiu o treinador. O Dorival estava lá, provavelmente vai, nos próximas horas, deve ser anunciado como treinador do Corinthians. Mas o Corinthians joga muito pouco, cara. O Corinthians joga muito pouco, principalmente defensivamente. Sim, principalmente. A gente já vai pros méritos do Flamengo, assim, que são 200, mas eu quero primeiro ir pro Corinthians. Muito pouco, cara. Defensivamente, cara, o Corinthians dá muito espaço, cara. Dá muito espaço. A marcação e, cara, tu dá espaço pra esse time do Flamengo é pra se dizer que é suicídio, assim. É quase um suicídio tu dar espaço pra esse time do Flamengo, cara. Tem muita qualidade. E o Corinthians demorou pra entrar no jogo, assim. O Flamengo, ele começa até os 17, 18 minutos ali. O Corinthians, ele amassa. O Flamengo, ele amassa o Corinthians. O Corinthians não consegue sair de trás. Muito difícil, muita dificuldade, penando muito pra sair de trás. E o Corinthians não achava um jeito. O Yuri e o Depay não conseguiam jogar. E o Flamengo, cara, com a bola, circulação, jogando de tudo que é jeito. O Corinthians entrava por dentro, o Corinthians entrava por dentro, o Flamengo entrava pelo lado. O Corinthians entrava pelo lado, o Corinthians entrava por dentro. Fechava os dois, ele entrava pelo alto. Cara, é absurdo, assim. Absurda a quantidade de repertório que tem esse Flamengo. Absurdo, absurdo. Assim, muito grande o repertório do Flamengo. Muito grande. Aí o Pedro hoje, cara, eu acho que o Pedro ele facilita muito algo que eu gosto, que é esse jogo mais associativo, né? Esse jogo curto, esse jogo de tabela, esse jogo de aproximação por dentro. E com o Bruno Henrique e com o Plata, que são excelentes jogadores, os três. Só que eles não te dão tanto esse jogo, porque eles são jogadores mais rompedores. Eles são caras que vão romper mais, vão atacar mais o espaço. Eles não são esse cara pra tanto baixar e se associar com a Rascaeta, se associar com o De La Cruz. Eles não são tanto esse cara. Eles são mais rompedores. E isso às vezes tirava um pouco do jogo por dentro do Flamengo. Tu vê com o Pedro, direto, o Pedro baixa, faz pivô, tabela, acho que tem 2 ou 3 jogadas. Ele baixa a tabelinha, aí consegue achar o Arrascaeta entrando, consegue achar o De La Cruz entrando, consegue achar o Everton Cebolinha entrando, todo mundo ele acha entrando. Nessa jogada de baixar e receber. Cara, elogiar uma vez o Arrascaeta, que caralho, hein? Porra, o Arrascaeta tava meio sumido no começo do ano, não tava se encontrando. Vinha até sendo bastante criticado, né? Pela, pela imprensa, pela torcida do Flamengo. Parecia que tava meio não querendo, parecia que tava meio na tiriça um pouco, de acordo com os comentários. Cara, voltou jogando pra caralho, hein? Porra, jogou muita bola hoje o Arrascaeta, jogou muito bem, caralho. E ele veio numa sequência, acho que faz um mês aí que ele vem na sequência que ele tá desgraçado, Arrascaeta. Caceta. Assim, hoje tu é um top 5 jogadores do Brasil, hoje não tem como tu deixar o Arrascaeta de fora, cara. O nível dele é muito alto. O nível dele é muito alto. E o Pedro, ele vai entrar nesse top 5, tá? Pedro dá. Que ele tem o segundo jogo dele só. Vai dar um mês pra ele aí que tu vai ter que colocar ele nesse top 5 também. Pedro já disse aqui várias vezes, não tem jogo de seleção, tudo. Pra mim, o Pedro é o 9 da seleção, assim. Sobrando, ele, pra mim, ele é muito longe dos outros que a gente tem brasileiros aí. Eu não respeito o mundo que eu gosto de outros. Eu gosto do Jesus, gosto de outros. Mas pra mim, o Pedro sobra na função de 9. Que é um fazedor de gol, mas é um fazedor de gol que tem jogo aéreo, é um fazedor de gol que todo mundo precisa romper, não é tanta dele, mas ele sabe atacar espaço. É um cara que, pô, precisa baixar pra jogar, pra associar. Tem jogo associativo, tem qualidade pra isso. Pô, Pedro pra mim é muito completo, cara. Pedro pra mim é muito completo como centroavante, cara. Pedro, pra mim, ele tem quase todos os fundamentos de um centroavante. Ele é muito acima da média, cara. Pra mim, o Pedro tem que ser o nome da seleção brasileira. Ele é muito acima, cara. Hoje ele sobra muito. Cara, o Corinthians, acho que naqueles 10, 15 minutos que ele conseguiu jogar, acho que, mano, a única coisa que se salva ali do Corinthians um pouco é o Carille no primeiro tempo, assim. Que quando ele caía ali pela direita, o Corinthians fazia quase um. Eu comecei a ver que era um 4-4-2, né? Porque tinha
Carilho na direita, o Romero mais aberto pela esquerda, o Yuri e o Depay mais enfiados, com o Bidon e quem que era o outro? E o Ranielli mais de trás, assim. E os laterais também com bastante força para chegar, bastante liberdade para chegar, apesar de não terem ido tanto, mas tinham essa liberdade para chegar, Mateuzinho, o Angeleri, todos eles tinham liberdade para chegar. Mas criavam pouco, eles tiveram ali 10, 15 minutos. Depois do 1x0 do Flamengo, eles tiveram uma sobrevida que eles começaram a jogar, mas logo o Flamengo consegue achar o 2x0 e aí, cara. Aí o Corinthians despenca de vez, aí logo em seguida faz o terceiro, aí o Memphis já machuca. E aí entra o Colorado, que da minha cabeça, esse Corinthians é feito para ter um articulador, tá? Eu não consigo gostar desse Corinthians com 3 atacantes, por mais que o DP muitas vezes baixe para tentar construir. Eu acho que falta esse atacante, às vezes o Memphis fica muito longe da área, inclusive, por ter que voltar muito para construir, porque não tem alguém para construir. Eu falei isso no jogo contra o Palmeiras, que eu fiz vídeo aqui, que o Memphis tinha que baixar no pé do volante para construir. Isso acontece muito pela falta desse cara pensante que entrou o Colorado hoje, mas não fez nada no jogo. Nada. Foi absolutamente nulo o Colorado hoje. E era um cara que eu tinha uma expectativa muito grande, cara. Eu lembro dele no Mundial contra o 2023, que foi o Fluminense, que o Whitehide tá lá. Cara, eu vi o primeiro jogo do Whitehide contra. Não lembro quem que era. Cara, eu jogava muito, um 10. Pô, baixava, criava, pô, muita bola. Daquele time do Benzema, do Gajardo, que até tomou um pau do. Acho que é do Awali. Nas quartas. Pô, eu jogava muita bola. Mas, cara, não foi, cara. Não foi. Não. Não tá sendo. O Corinthians sente muita falta do Garro. Acho que, obviamente, não é só isso. Acho que o Corinthians, como um todo, caiu. E o Dorival vai ter algum trabalho para se encontrar. Eu não acho que ele vai fazer uma revolução tática no Corinthians. Eu acho que, inclusive, vai manter muito a base do que hoje é o Corinthians, era o Corinthians do Ramon. Eu acho que ele vai manter esse 4-3-1-2, que o Ramon já fazia, com uma trinca de volantes por trás, o Garro sendo esse articulador, 2 atacantes, como ele fazia no Flamengo, tendo o Everton um pouquinho mais pela direita, João Gomes, Thiago Maia, Gabigol e Pedro, Arrascaeta por trás. Eu acho que ele vai manter essa ideia, acho que ele vai tirar de base para esse Corinthians o que ele fez no Flamengo de 22. E que deu muito certo, aquele Flamengo era muito maneiro de ver jogar. E o Dorival é um cara que se adapta muito, né? Eu acho que ele é um baita técnico para clube. Acho que pra seleção ele se provou que não. Mas ele é um cara que se adapta muito. Eu acho que ele vai ser muito mais Dorival do Flamengo dentro desse Corinthians, até por já ter uma ideia, os jogadores já terem adaptados mais ou menos a essa ideia, do que propriamente o Dorival da seleção, que tinha que jogar com os pontas, porque os pontas eram as principais armas do Brasil. Então eu acho que o Dorival vai ter um trabalho principalmente na parte defensiva, que o Corinthians defensivamente hoje é uma bagunça. O Corinthians, o terceiro gol, o Corinthians erra sozinho. O Corinthians tá dentro de bola e o Hugo vai me dar um passe no Ranielli. O Ranielli não. Não sei se não viu, se ninguém avisou. Porque eu acho que se alguém avisa ele, ele tenta se antecipar, ele joga o corpo pela frente do Pedro, não sei o que ele faz. Mas ele foi muito passivo na bola. Na bola veio, ele foi esperando como se ele estivesse sozinho. Ele não tava, o Pedro veio, tomou dele, deu um tapa de primeira e fez o 3x0, cara. O Corinthians é sozinho muitas vezes, cara. Esse quarteto de zaga do Corinthians eu não acho ruim, tá? Eu acho que tem bons valores na zaga do Corinthians, só que é pouquíssimo confiável, cara. É muito pouco confiável. E mesmo o Corinthians jogando com 3 volantes, que sabe pra se dizer que Carrillo, Daniel e Bidon são 3 volantes. Mas que o Carrillo e o Ju hoje seja a principal arma ofensiva do Corinthians. O joga com 3 volantes e mesmo assim é muito exposto nesse Corinthians. Mesmo assim ele é muito exposto. Eu entendi o Romero entrar hoje por uma função tática, que não deu certo, né? Porque ele iria cobrir o lado do Wesley, né? Ele iria fazer uma dupla para ajudar o Angeleri, né? Porque daí ele conseguiria dobrar em cima de Gerson e Wesley, que é uma dupla extremamente forte, tradicionalmente forte do Flamengo. Não deu certo. O Corinthians tomou um baile ali o tempo todo. O primeiro tempo inteiro foi um baile ali. E o segundo, cara, é pior ainda, cara. O segundo é conservador. O Corinthians não estou no gol no segundo tempo. O Corinthians se propôs, vou fechar aqui e tentar ser com o resultado que der.
Porque, cara, o Corinthians não fez nada no segundo tempo, cara. O Corinthians teve capacidade de tentar agredir o Flamengo. O Corinthians não teve essa capacidade em nenhum momento, cara. O Corinthians, no segundo tempo, ele se entregou. Vou defender aqui, tentando não tomar aqui um placar histórico, né? Mas eu acho que é isso, cara. É um Flamengo que, cara, cresce cada dia mais, joga cada vez melhora. E, cara, é muito favorito. Esse Flamengo é muito favorito. Eu acho que os outros times aí querem ser campeão de algo. Não o Grêmio, né? No time, porque o Grêmio, coitado do Grêmio. Ah, esses times, eles vão ter muito que, ó, Flamengo, o que tu quer jogar? Ah, vou jogar isso e isso, beleza. Foca no outro. Vê o que o Flamengo quer e foca no que ele não quer. Porque, cara, vai ser muito difícil tirar do Flamengo, cara. Eu acho quase impossível o Flamengo não ser campeão de algo. Muito difícil, cara. Eles jogam muita bola e tem muito grupo. Beleza? Deixa o like aí, te inscreve no canal, me conta o que tu tá achando do Corinthians, do Flamengo. Da tua opinião aí pra mim, que eu quero ouvir, vamos fazer esse debate, beleza? Abraço.